começamos o segundo livro da Torá, o Sefer Shemot, e na Parashá da semana, a Parashá Shemot, a gente começa falando sobre o nascimento de Moshe Rabbeinu e o desenvolvimento dele, o crescimento dele físico e espiritual, até ele conseguir chegar no nível de se tornar um grande líder e um grande salvador do povo judeu, que conseguiu depois fazer todos os milagres que Deus tinha ordenado para ele, mandar as 10 pragas do Egito e salvar o povo judeu da terrível escravidão. Mas tem um versículo que chama atenção no comecinho da Parashá, que justamente fala sobre o nascimento de Moshe Rabbeinu. Está escrito que saiu um homem da casa de Levi e ele se casou com uma Bas Levi, com uma filha de Levi, e desse casamento nasceu Moshe Rabbeinu. Então, se estamos falando do nascimento de Moshe Rabbeinu, por que não está escrito que veio Amram, que é o pai dele, e se casou com a Yocheved, que é a mãe dele? Por que está sem nomes no versículo? Um homem da casa de Levi com uma filha de Levi, eles se casaram e tiveram um filho. Explica o Rav Pesach Kron que uma das maiores dificuldades e talvez uma das maiores desgraças do ser humano é quando uma pessoa ele conhece o seu potencial, mas ele não consegue se esforçar para atingir o seu potencial. Mas ele fala que tem uma desgraça ainda maior quando a gente nem sabe qual é o nosso potencial. E talvez a grande maioria das pessoas do mundo, eles passam a vida inteira sem ter a mínima ideia de qual é o verdadeiro potencial que elas têm na vida. A gente acaba crescendo com aquela impressão, a gente vê uma pessoa que atingiu a grandeza, uma pessoa que conseguiu cumprir o seu potencial, e a gente pensa, essa pessoa só conseguiu ser grande porque ela era um pré-determinado, já era um pré-escolhido para aquele papel importante, mas eu sou um Zé Ninguém, então por isso que eu nunca vou ser uma pessoa grande. Isso é um grande Yetzer Hará, esse é a nossa má inclinação que está tentando desviar a gente de atingir o nosso potencial. A gente poderia pensar, se tivesse escrito no Pasuk, que Moshe Rabbeinu ele era filho de Amram e Yocheved, automaticamente a gente diria, por isso que ele virou Moshe Rabbeinu, ele era filho de um dos maiores da geração, com uma grande tzadiká, que arriscava a vida dela para salvar os bebês judeus. Assim é fácil ser Moshe Rabbeinu. Então, com um pai que é o grande líder da geração e uma mãe com traços de caráter tão incríveis, é por isso que Moshe virou Moshe Rabbeinu. Mas como a gente não tem nada disso, a gente não teria esse potencial. A Torá tomou cuidado de não escrever os nomes dos pais de Moshe Rabbeinu, para ensinar para a gente. Moshe não herdou a grandeza espiritual dele, Moshe construiu, com muito trabalho, com muita dificuldade, com muito esforço. Moshe, ele não nasceu Moshe Rabbeinu. Moshe se transformou durante uma vida de trabalho e de esforço no grande líder e no grande salvador do povo judeu. A Torá está ensinando para a gente que qualquer um poderia atingir esse potencial espiritual e fazer 100% dentro do papel dele no mundo. Basta a gente se esforçar, basta a gente fazer a nossa parte e a gente parar de ficar procurando desculpas que a gente não consegue porque a gente não é um pré-escolhido para ser alguém grande no mundo. A gente não tem que ser líder, não é todo mundo que vai ter um papel de destaque, mas todo mundo pode atingir 100% do seu próprio potencial e cumprir o papel que ele veio fazer aqui no mundo. O grande Netziv de Volozhin, o grande Rosh Yeshiva, foi um dos maiores rabinos da geração dele. Ele conta que nem sempre ele foi um bom aluno. Quando ele era pequeno na escola, ele não se esforçava, ele não estudava, e um dia ele chega em casa, ele vê tudo apagado, só uma luz acesa na cozinha, e ele escuta os pais conversando. Conforme ele vai chegando perto da porta, ele escuta que o pai dele está chorando. Então o pai dele está falando para a mãe, olha, eu tentei de tudo, eu tentei educar nosso filho para ele gostar da Torá, eu tentei através de recompensas, eu tentei através de broncas, de castigos, eu estou vendo que nada funciona com ele, e infelizmente o nosso filho nunca vai ser alguém grande na Torá, como eu gostaria de educar ele para que ele fosse alguém que se destacasse no estudo da Torá
e trouxesse para o mundo Hidushim, novidades de Torá. Então o Netziv, ele sentiu a dor do pai, ele viu quanto sofrimento ele estava causando para o pai dele por não se esforçar, e ele entrou correndo na cozinha e falou: pai, me perdoa, a partir de hoje eu vou me comportar de maneira diferente. E ele começou a melhorar cada vez mais na escola, até que ele se tornou o Netziv de Volozhin, um dos maiores da geração. O Netziv, ele conta para os alunos, ele repetia muito isso, que o que ia acontecer se ele nunca escutasse aquela conversa dos pais na cozinha. Certamente ele ia ser um bom Yehudi, ele ia cumprir Torá e Mitzvot, ele ia ter os tempos dele de estudo da Torá, mas ele ia chegar depois dos 120 anos lá no céu, e iam perguntar para ele: Netziv, cadê teus livros de Torá? E eu ia responder: peraí, mas eu nunca fui um grande estudante de Torá, que livro de Torá? E eu me mostrar todos os livros que eu escrevi na vida, e eu me perguntar: Netziv, está aqui os livros que você deveria ter escrito, por que você não se esforçou e não escreveu os livros que você poderia? O Netziv ensinava isso para os alunos para mostrar: a gente não sabe o nosso potencial, a gente não sabe exatamente qual é o nosso papel e até onde a gente pode chegar. Então resta para a gente fazer o esforço, a gente acreditar no nosso potencial, a gente acreditar na força que Deus dá para cada um de nós. Deus vai canalizando cada um para que possa cumprir o seu papel, mas com a condição que a gente faça a nossa parte e a gente se esforce. Se a gente realmente acreditar, se a gente conseguir vencer esse Yetzer Hará, de pensar que só os outros podem crescer, só os outros podem ser grandes espirituais, a gente também tem o potencial de, no mínimo, conseguir fazer 100% do que Hashem espera da gente. Shabbat Shalom.